O meu boa noite a todos os seguidores do grupo Biografias Bambuiense no Facebook, no YouTube e no nosso perfil lá no Instagram. No nosso resgate de hoje, a gente vai estar contando a história dessa imagem que está aqui atrás, essa belíssima imagem de Nossa Senhora Aparecida. Hoje, dia 12 de outubro, dia da nossa padroeira, padroeira do Brasil. Antes, porém, eu gostaria de falar para vocês do Cláudio Alves. Ele é especializado em planejamento e averbação de aposentadorias e pensões urbanas e rurais. Ele também faz revisão de valores, contagem de tempo de serviço, inscrição e planejamento previdenciário. Fale com o Cláudio Alves pelos telefones 37998735230 ou 37999670305 ou vá ao seu escritório na Rua Alzira Torres, número 35. Antes da gente falar aqui a história, eu quero apresentar aqui o meu amigo de longa data, o Gilberto Gomes Garcia, que é o idealizador e executor dessa obra aqui. Boa noite, Gilberto. Boa noite, Indiomar, seus seguidores, obrigado pelo convite. Antes da gente bater um papo, Gilberto, a gente vai falar da história aqui que a gente apurou, como que foi, e depois você vai acrescentar os seus detalhes aí, aquilo que eu não consegui colocar aqui como sendo a história real aqui dessa construção. Ok. Em 12 de outubro de 2014, aconteceu a entronização da imagem de Nossa Senhora Aparecida no bairro dos Campos, obra do artista bambuiense Denis Pereira Matos, moldada em cimento e em resina e fibra de vidro. Ela tem 10 metros de altura desde a base. A ideia de se construir um monumento partiu do Gilberto Gomes. Ele vai contar isso daqui a pouco para a gente, que com muito trabalho e perseverança ele executou pelo menos 90% da obra e registrou tudo em um diário ilustrado com centenas de fotos. Nós veremos algumas dessas fotos daqui a pouco no nosso canal, no YouTube e também no Facebook, né? Algumas fotos que registram o início dessa obra aqui no bairro Campos. É claro que várias pessoas também ajudaram nessa obra. O Gilberto teve o trabalho dele de liderança, correu atrás, mas muita gente também ajudou. Em especial os integrantes do Terço dos Homens. Esse terço acontece todas as terças-feiras, lá na Matriz de Santana. Portanto, o Gilberto Gomes Garcia, ele que concebeu a ideia que os integrantes lá do terço, né, apoiaram e ajudaram, né, essa ideia de homenagear a padroeira do Brasil com uma imagem que chamasse a atenção pelo tamanho e beleza. E para realizar o projeto, ele convidou o artista plástico, o Denis Pereira Matos, hábil artesão nos trabalhos de madeira, cimento e outros materiais. Mas não podemos esquecer também dos pedreiros, servente, o armador e vários outros que deram aqui dias de trabalho para ver concluída essa obra. O projeto de construção foi uma doação do engenheiro Elson Américo. A construção teve início no dia 10 de abril de 2012, com o preparo aqui do terreno, a fundação. Em dezembro desse ano, a estrutura, quase toda de concreto armado, já estava montada e a imagem já tinha uma forma. O rosto e as mãos são confeccionados em fibra de vidro, trabalho que contou com a ajuda também do Gilmar, lá da cerâmica, no trabalho aí de executar o molde feito pelo Denis. Em dezembro de 2014, a imagem foi vandalizada. Alguém achou que a imagem estava incomodando e resolveu tacar fogo num sofá velho que estava aqui, né? Deixaram um sofá aqui nos pés da imagem
alguém veio e ateou fogo aí nesse sofá, né, que depois o Gilberto vai dizer para nós que tipo de dano que provocou esse vandalismo. Porém, isso aí não desanimou não, pelo contrário, incentivou mais o pessoal a continuar, dar andamento e concluir a obra. A imagem está instalada em uma colina de um dos bairros mais carentes aqui da cidade, o bairro dos Campos. E fica visível também à noite, graças à iluminação que destaca ainda mais essa bela imagem. O jornalista e narrador esportivo bambuiense, o Jorge Luiz Leite, filho do maestro Jorge Leite, em matéria para o jornal Super Notícia, do dia 21 de agosto de 2015, que até bem pouco, esse jornal até bem pouco circulava por aqui, eu não sei se ainda está circulando, né? Ele fez uma matéria contando sobre a construção dessa imagem, que foi executada aí pelo Denis, né, com o apoio, o amparo aí de muita gente, inclusive o Gilberto na liderança. Ele ouviu aqui um morador do bairro, no caso aqui o Geraldo, o mecânico, ele tem apelido de Nhonho. O Geraldo afirmou que ele leva o filho isso aí, abre aspas, né? Leva o meu filho de 2 anos, o Miguelzinho, todos os dias para a escola. Não tem como a gente não tirar o chapéu como forma de respeito à Santinha. Me sinto orgulhoso de morar no bairro e sentir de perto a proteção da Virgem Maria. E fecha aspas, né? Essa matéria aí que o Jorge Luiz colocou no jornal Super. Nos últimos 9 anos, a população de Bambuí passou a contar com mais essa proteção. Durante vários anos, o Cruzeiro Luminoso sempre nos protegeu. Agora temos também, né, a imagem da rainha padroeira do Brasil, a Nossa Senhora Aparecida, a nos proteger também dia e noite. Pena que tem muitos bambuienses que não conhecem a imagem. Você que está nos assistindo, né, que tire aí um tempinho aí, vem aqui hoje em especial conhecer, né, essa belíssima escultura, orgulho de todos nós bambuienses. Haverá uma missa às 17 horas, uma boa oportunidade para assistir à missa e conhecer essa obra, belíssima obra daqui de Bambuí. A escultura virou atração turística e ponto de visitação dos devotos da santa, né? Ela devota e protetora, né? Os protetores de todos os brasileiros. No final de setembro, a imagem foi totalmente, setembro agora, foi totalmente restaurada. Essa restauração contou com a participação do pintor Marco Antônio Marculino, que sob aí a orientação do Denis, né, ele fez aí repintou a imagem, ficou linda, ficou muito bacana, a gente parabeniza aí o Marco Antônio por esse trabalho, né, de restauro. A imagem agora restaurada recebeu grande número de fiéis, recebe, né, grande número de fiéis, muitos em procissão, saindo lá do bairro Açude, hoje já vieram aqui, do bairro Cerrado, que vão aqui, que vêm aos pés, né, da Santa, muitas vezes pagando aí promessa, agradecendo e buscando, né, proteção e alento aí para as agruras, né, do dia a dia de cada um de nós. Em setembro de 2018 foi construída a escada de acesso à imagem. Ela tem aí, parece que 113 degraus e alguns patamares, né? E muita gente faz esse sacrifício de subir essa escada. Desde que a imagem foi construída, as comemorações do Dia da Padroeira do Brasil passaram a ser comemoradas aos pés da imagem, aqui nesse local aqui, né, no bairro. E lá no pé da Santa tem uma placa que eu achei interessante, lá no pedestal. Uma placa que tem, entre outras coisas, os seguintes dizeres: quem
ajoelhar diante dessa imagem, certamente ficará de pé diante de todas as dificuldades da vida. Nós então vamos saber aqui do Gilberto alguns outros detalhes. Gilberto, eu quero saber o seguinte: como que foi que deu aquele estalo na sua cabeça e você falou, não, nós temos que construir uma imagem? Como que aconteceu isso? Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Você tem como você me responder uma pergunta? Se eu souber, na hora. Eu sou o entrevistador. Mas eu vou quebrar o protocolo só hoje. Você crê em Deus? Claro, claro. Se você crê em Deus, você crê no Divino Espírito Santo. É claro. Providência. Aquilo, Indiomar, fazia parte do terreiro da minha casa, no bairro dos Campos. Na minha juventude, nos meus 13 anos de idade, os meus pais mudaram da roça para a cidade. E mudaram aqui para a esquina da Manuel Bento com a Vigário Protásio. Montaram uma mercearia. Então eu sempre frequentava aqui, conhecia todo esse local aqui. Aqui atrás de nós, atrás da Santinha, tinha um campo de futebol. Eu jogava bola aqui com meus amigos aqui na parte da tarde, sempre quando fechava a mercearia vinha para cá. E daqui ser o meu terreiro, o meu quintal da minha casa, meus amigos ser daqui, eu sempre fazia caminhada sentido a FEMIG, na parte da tarde, sempre quando fechava a mercearia. Então tem uma coisa que eu posso te contar, explicar, eu não consigo. Eu estava fazendo uma caminhada, um dia de tardinho, eu lembro que era horário de verão, estava bem claro, ainda eram umas 7 horas, mas estava claro. Estava eu e minha namorada, Mariana, que hoje nós somos casados. E nós passamos por baixo, Indiomar, no sentido aqui reto, no sentido da escola ali embaixo, de frente à escola, nós estávamos em sentido a FEMIG. Eu olhei aqui para o alto e cheguei até, desculpa, e olhei para cá e falei para ela assim, desculpa, né? Falei para ela assim, vou construir uma imagem ali em cima. Mas assim, quando eu falo construir uma imagem, eu não sou pedreiro, eu não sou construtor. Eu sabia que eu estava sendo usado, entre aspas, pelo Espírito Santo. Eu fui tocado. Eu vi, na hora eu vi uma imagem aqui em cima. E acabamos a caminhada, voltei pensando nisso. E no outro dia eu já comecei a dar andamento, Indiomar. E assim, Estava muito aceso à vontade. Estava muito aceso. E é por isso que eu te falando, eu sei te contar, explicar, eu não sei. Eu fui tocado, eu fui inspirado. Entre aspas, eu fui usado pelo Divino Espírito Santo para ter essa imagem aqui. E como eu conhecia aqui, eu sabia do local, quando eu vi aqui a imagem aqui, eu sabia que poderia ser feita a imagem aqui. Porque tinha esse espaço, eu precisava de correr atrás e de divulgar. E assim começou. Logo depois, no outro dia, eu liguei para o Luiz, posso contar assim? Liguei para o Luiz, agrimensor da prefeitura, para ele vir no local comigo, conhecer aqui. Aí ele veio aqui comigo, se dispôs na hora. As coisas tudo encaminham quando é para Deus. As coisas de Deus tudo encaminham. Não é providência, as coisas acontecem. Aí ele veio, mostrei o local aqui para ele. Ele falou assim, Gilberto, esse local aqui tem como liberar para vocês, porque é um local impropriado para fazer uma construção de uma casa, porque já era no canto aqui do bairro. E aí, pessoal, só que você precisa da liberação do gestor, do prefeito. E eu conto muito bem na história, detalhes que você falou, tem na história. No diário, né? No diário. Uhum. E no mesmo dia eu já comecei a correr atrás, continuei. Encontrei com o prefeito, com o Leles, na porta da escola do Gameleiro, na Rua do Fora. Provável que a maioria dessa história que eu vou contar aqui quase ninguém vai se lembrar. Ele estava dentro de uma caminhonete preta, com o Zé Souto do lado, conversando com a pessoa. Eu esperei ele conversar com a pessoa, pedi autorização para ele me deu autorização, e aquilo ali já foi só crescendo mais ainda, né, a vontade de construir a imagem. Logo depois eu vim aqui no bairro, contei para alguns amigos aqui que eu tinha a intenção de fazer essa imagem aqui. Depois eu cheguei a falar, aí depois disso eu contei para o Zé Márcio do Terço. O Zé Márcio foi amigo, coordenador do Terço. Eu participava do Terço. Mas o Zé Márcio, como coordenador e apresentador,
eu tive que passar isso para ele. E na mesma hora comprou a ideia. Ele falou assim, não, ótima ideia, vamos falar para o pessoal do texto. E na outra terça-feira, ele comentou isso no texto. Eu estava com o microfone e falou assim, ó, surgiu uma ideia, a gente construiu uma imagem e logo o pessoal também aderiu. E nesse intervalo dessa primeira semana, logo depois que o prefeito tinha liberado o terreno, eu já fui na CEMIG, trouxe o Geraldinho da CEMIG aqui, ele já marcou para a gente onde a gente ia colocar o padrão, trouxe o Fabinho da Copasa, ele me mostrou também onde que a gente ia colocar o padrão de água, fui até a prefeitura, encontrei com o seu irmão, Levi, que me ajudou demais, inclusive o número 12 ali, que é o número aqui do lote, 12 de outubro. Foi ideia dele também, junto com ele. Pessoal, vamos colocar o número 12, já que lá não tem na rua o número 12, a gente colocou o número 12. E aí as coisas foi só caminhando. E aí, na próxima terça-feira, o Zé Márcio contou para o pessoal do Terço dos Homens, aí todo mundo aderiu. Então, sem o Terço dos Homens, eu acredito que a imagem não teria saído. Foi fundamental. Foi fundamental, sem o pessoal do Terço dos Homens. E é muito, Lindomar. Se eu falar aqui o nome de alguns, eu posso cometer alguma injustiça, né? Porque hoje tem 10 anos que eu fui embora. Eu moro na zona rural em Itapiraí. Tem 10 anos que eu não participo do Terço dos Homens. Há 10 anos atrás, tinha mais ou menos 200 a 300 pessoas no Terço dos Homens. Então não tem como eu falar o nome de todo mundo, que às vezes eu posso cometer injustiça. Mas sem o Terço dos Homens, as coisas não teriam encaminhado, acontecido do jeito que aconteceu, não. É bom dar o crédito para quem realmente ajudou. Né? Mas assim, durante a construção aconteceu alguns imprevistos, algumas coisas que não saíram como planejado, que teve que ser refeita, né? A gente depois vai mostrar algumas fotos aí do início da construção. Com relação à estrutura, a gente falou aí que o engenheiro Elcio Américo, né? Certo. Mas quem fez essa parte toda de colocar a massa nessa estrutura da imagem foram os pedreiros. O Denis ficou mais no acabamento final de alguns recortes e também as mãos da Santa e o rosto, não é isso? Eu tenho que te confessar. A coroa também foi ele que fez. Foi. Eu tenho que te confessar, Lindomar, que no início eu cheguei a fazer uma ligação para a paróquia lá de Campos Altos para saber um pouco da história da imagem de lá. Eles me passaram o telefone de alguns escultores de Mariana. Eu cheguei a fazer ligação, cometi esse pecado, tá largando o Denis. Mas Esqueceu, né? Como não faz parte do meu dia a dia, então eu não tinha lembrado do Denis na época. Mas a imagem, tem umas histórias aqui muito interessantes. Quando a gente limpou o terreno, que a gente veio marcar para fazer o alicerce dela, a fundação dela, o pedreiro, o João e o servente, o Leninho, eles furando o buraco, eles deram com um cano d'água. Justamente na fundação. Furou o cano d'água. Então, assim, encheu de buraco, brotou água do cano, sabe assim, umas coisas que aconteceu que foram interessantes, que foi diferente, né? Uhum. Mas as coisas foram fluindo. É lógico que na hora da construção, um dá uma ideia, outro dá outra, sempre foi aberto, sabe? Todo mundo pôde opinar. Mas assim, tinha o ideal, né? Que era de se fazer a imagem, né? Uhum. Mas assim, então assim, a estrutura mesmo contou com a participação do Elcio, dos pedreiros, teve outros pedreiros também que participaram da construção também, da escada. Uhum. Mas o início dela, da construção dos pedreiros, foi o João e o Leninho, aqui do bairro dos Campos. Uhum. E teve algumas coisas, por exemplo, tinha uns eucalipto aqui de frente, a gente teve que cortar, sabe? Que ele serviu de andaime de andaime para a gente fazer. Então, a estrutura mesmo foi feita pelos pedreiros serventes, com a supervisão do Elcio Américo e do nosso armador, que fazia parte do Donizete, que fazia parte do Terço dos Homens, que sempre esteve aqui presente com a gente. E quem que decidiu qual seria a altura da imagem? De princípio, na minha cabeça, eu queria que fosse. Eu tinha imaginado o tamanho de um poste de CEMIG. 6 metros. 6 metros. E depois teve gente que às vezes deu palpite, opinião, vamos tentar fazer uma imagem do tamanho de Campos Altos.
Mas era muito grande. Aí chegou numa conclusão, junto com o engenheiro, com o Elcio e com o Denis, de fazer essa no tamanho que a gente Mais achava fácil de de executar, mais ou menos 10 metros de altura. E ela é bem sólida, né? Não tem perigo aí de uma ventania deslocar ela. De jeito nenhum. Desde a fundação, a base dela, ali onde você vê a sapata dela, ela é toda de bloco de cimento, cheio de concreto, e por dentro dela não tem terra, não. É tudo foi colocado concreto com pedras de mão, grande. E com a estrutura no meio. A armação saindo lá de baixo até em cima para fazer o formato da Santa. Mas ali por dentro, ali na parte da Santa, é oco, né? Nada ocado. É tudo bruto. Tudo bruto, de cimento bruto. Então a estrutura dela, desde o chão até na cabeça dela, é toda de cimento. Concreto. Armado mesmo, cheio de armação de ferragem. Sem perigo. Sem perigo. Sem perigo. Tranquilo. Gilberto, mais algum detalhe sobre a construção aí que você... Tem essa história que eu te passei, esse diário que eu escrevi, eu queria que deixasse registrado. Tem 12 anos que eu escrevi esse diário. Ninguém sabia desse diário. Só minha esposa que sabia desse diário, que sabe desse diário. Eu pedi para ela que daqui a alguns anos eu queria que colocasse aqui na casa. Mas quando eu não estivesse mais aqui. Então, nesses 12 anos que estava guardado, a única pessoa que leu ele até hoje foi você. Muito obrigado. Não tem ninguém mais que leu. E eu queria que você fosse testemunha. Você viu em algum momento o meu nome no diário? Eu referindo a meu nome? Não nenhuma. Não tem essa vaidade. E todos que participaram também não tem. Mas como na época eu te falei, eu fui iluminado, fui inspirado pelo Espírito Santo, eu sabia que não era minha essa ideia. Isso é de Deus. Coisa divina, né? Divina. E eu também devo ter mais de umas 150 fotos guardadas. Também eu pretendo um dia trazer para cá. Desde o terreno sujo até a finalização da imagem, da escada. Depois, quando eu tive que afastar, que eu tive que mudar, aí eu realmente ausentei. E nessas fotos também não tem nenhuma selfie minha. Não aparece hora nenhuma. Só o pessoal que trabalhou, que ajudou. Registrando o andamento da obra. O andamento da obra. E de repente pode até, daqui a uns tempos, construir um pequeno memorial aqui, né, contando a história, e essas fotos podem fazer parte, o diário seu, e as fotos, né, e mais alguns objetos, alguma coisa, fazer parte desse memorial aqui da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Justamente. Gilberto, então eu fico feliz aí de saber, através de você, a história, os detalhes, né, que culminou na realização dessa importante obra que hoje a gente está comemorando aí, o dia de nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Ficou legal, o pessoal vem, prestigia, né, vem pagar as promessas, fazer os pedidos, e ficou então um importante ponto de atração turística, né, daqui de Bambuí, e é uma obra que vai ficar para sempre, e o seu nome vai ser eternizado aí como eu sei que não é interesse seu, mas sempre tem alguém que fez. Então, quem fez? Na época aí, o pessoal vai procurar saber, era o Gilberto Garcia e tal, isso aí não tem como fugir. Tá? Tem algumas coisas que não tem como, né? Eu quero pedir desculpa para você, para os seus seguidores, de eu ter me emocionado, mas não tem como não emocionar, porque a imagem, ela é representativa, é a nossa fé, intercede por nós. Já ouvi que a hora que eu cheguei que tem pessoas que já receberam milagres aqui da Santa, com certeza, pedindo a intercessão. É lógico que a gente venera, né? A gente não adora. Então, pessoas que já receberam milagres aqui por ela. E eu gostaria de terminar com uma frase, de um lema de um padre, um sacerdote italiano. Fica à vontade. Dom Bosco. Ele tinha um lema, e eu acho que não é um lema meu não, mas eu acho que faz parte dessa história aqui da Santinha. Ele falava, o lema dele era: dai-me almas e ficai com o resto. Eu acho que é o que ela pede de nós. Isso, conversão. Bacana. Isso, bacana. Muito bem. Eu quero contar aqui a história dessa imagem aqui, ó. Essa imagem, eu também sou devoto de Nossa Senhora Aparecida.
Alguém abandonou essa imagem com a cabeça quebrada, a cabeça estava caída para trás, não tinha essa base aqui, estava toda corroída, ela é de gesso, né? E abandonou essa imagem na carroceria da minha caminhonete. Provavelmente a pessoa ficou com dó de jogar fora e deixou essa imagem lá para que eu descartasse. Mas aí eu resolvi não descartar. Resolvi colei aqui a cabeça dela, fiz uma base para ela aqui, ó, de concreto, que é o meu negócio lá, e vou levar essa imagem lá para a minha fábrica. Vai ser minha proteção lá na minha fábrica, que ainda não tinha uma imagem. Chegou em boa hora. Agradeço aí a pessoa que deixou para mim essa imagem lá de presente. Ela não se apresentou, não sei quem é, mas alguém deixou lá e eu agradeço muito aí. Vai Providência. ser providência, vai ficar muito bem protegida e vai me proteger e vai proteger lá na minha fábrica essa imagem de Nossa Senhora Aparecida. Esse é o motivo dela estar aqui hoje participando desse programa. Que bom. Gilberto, então muito obrigado. Obrigado a você. E a gente vai terminando por aqui o nosso resgate da história de Bambuí, contando aí essa importante história da construção dessa imagem. E na próxima quarta-feira fica aí o convite para mais uma entrevista lá no nosso Biografias Bambuiense Entrevista. Até lá e um abraço a todos.